crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Te agradecemos, Senhor Jesus, por nesta manhã, com um clima tão gostoso como este, nós termos esta chance de estar aqui com teus filhos, contemplando a face um do outro, sabendo que são a compra do teu sangue, pessoas por quem o Senhor Jesus deu a vida, para poder nos trazer vida, e vida com abundância. Nos colocamos diante de Ti nesta hora, pedimos perdão por nossos pecados, e pedimos que o grande Espírito Santo possa ser o nosso mestre, o nosso instrutor. Nos entregamos sobre os Teus cuidados, e assim ficamos descansados. No precioso nome de Jesus, Teu Filho, oramos. Amém. Amém. Bom dia a todos. Podem se assentar. Deve ficar sentado um pouquinho. Escola dominical sempre é gostoso, sempre é maravilhoso. Eu gosto de escola dominical, porque a gente, criança de manhã aprende mais. Os que estudam pela manhã, a cabeça está mais fresca, né? Vamos dizer assim. Você já teve a sua noite de descanso e tudo, então pela manhã é muito gostoso. Se as pessoas se tocassem nisso, aqui não caberiam de gente, né? Menos isso. Eu tenho lá e posso enviar para vocês, porque vocês não podem ficar sem ter essas coisas nas mãos, não é? Viram pelo culto de ontem à noite, quando a pessoa não conhece o tema e entra naquele tema, ele pode a qualquer momento sair fora e pensar que está tudo certo. E daqui a pouco está lendo a Bíblia de ponta cabeça achando que está tudo correto, e não é assim. Jesus disse: errai por não conhecer as Escrituras. Todo o tempo que você aplica para conhecer, para aprender, você sabe, ele disse: aprendei de mim. Todo o tempo, você nunca gasta tempo meditando nas coisas de Deus, você só tem a ganhar. É um conhecimento que nem todo mundo vai poder obter. As pessoas conhecem sobre os artistas, as pessoas conhecem o campeonato brasileiro, quem foi quem durante tal tempo, eles conhecem sobre o campeonato de tal país, eles sabem o nome de tudo. Quando fala sobre as coisas de Deus, ele diz: isso é para velho. Isso é para velho. Bem, eu já estou ficando velho, viu? Porém, o pensamento que eu tenho hoje, eu tinha aos 14 anos. Eu comecei a pregar aos 13. Então eu era novo. E, no entanto, eu tenho o mesmo pensamento que eu tenho hoje com respeito às coisas de Deus. Só aprendi mais, né? Adquiri mais conhecimento, mais experiência. Mas isso não é coisa para gente velho, não. Isso é coisa para quem teme a Deus. Para quem quer andar mais próximo de Deus. Bem, vamos colocar de pé só para ler Mateus 27, versículo 54. Porque aí aproveitaremos todo o nosso tempo com a meditação das Escrituras. Então, vamos ler aqui as Escrituras e vamos falar um pouquinho sobre compreendendo o ministério desta hora. Em Mateus 27, versículo 54, está escrito: e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Oremos. E assim, Senhor, depois de lermos esta pequena passagem da Tua Palavra, nós nos rendemos a Ti nesta hora, pedindo ao Senhor perdão por nossos pecados, sabendo que entre nós não há ninguém melhor que outro, nenhuma dessas pessoas que aqui estão, todos estamos na mesma situação, não temos controle sobre as nossas vidas, mas cremos em um Deus poderoso que tudo pode, que tudo sabe, e que antes da fundação do mundo, já sabia quem estaria aqui nesta manhã. Creio que nesse instante, ao redor da terra, muitos grupos estão reunidos, te louvando, te bendizendo, orando, meditando na Tua Palavra. E Tu és tudo em todos. Tu estás em todas as partes porque és onipresente, por causa da Tua onisciência. E aqui nós cremos que também estás no nosso meio. Tu disseste que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em Teu nome,
ali o Senhor se faria presente. Cada um de nós temos os nossos problemas e as nossas dificuldades, e nenhum homem pode ajudar quem quer que seja. Podemos nos apiedar das pessoas, mas somente o Senhor pode dar a ajuda necessária. E nós olhamos para Ti nesta hora, sabendo que és o único que pode suprir as nossas necessidades. És o único que pode curar as nossas enfermidades. És o único que pode, ó Deus, aliviar a tristeza e a mágoa que por causa dos acontecimentos desse tempo se acumula em nosso coração. E pedimos que o Senhor traga para nós um bálsamo através da Tua palavra e que possamos sair daqui pessoas melhores da que temos entrado. No nome amoroso de Jesus, Teu Filho, oramos e Te pedimos. Amém. Amém. Nesta escola, vamos dizer assim, gostaria de falar para vocês a respeito do quanto que nós somos beneficiados por Deus em crermos em Seu Filho. E isso, a crença verdadeira que você tem no Filho de Deus, te permite, te dá poder para você identificar o que está acontecendo neste mundo. Aqueles que não conseguem identificar os acontecimentos e saber o que está ocorrendo, eles começam a blasfemar e a dizer: onde está Deus, que não está vendo isso? Se Ele é um bom Deus, por que permite esses terremotos e maremotos e tanta doença e tudo? O que Deus está fazendo? No entanto, aqueles que creem verdadeiramente no Filho de Deus, eles recebem da parte de Deus o poder de identificar os acontecimentos. E eles sabem que não é Deus que destrói o homem, é o homem que chega em um estágio onde eles atraem destruição para si. Eu estive pensando, depois desse terrível acontecimento no Haiti, e pensando o quanto que aquele povo é pagão. É um país onde eu acredito que o voodoo seja o tema principal. Onde teve aquele maremoto há alguns tempos atrás, as pessoas, elas creem em tudo quanto é tipo de deuses, hindus, e Confúcio, seja o que for, e tudo. E eu pensei, e nós aqui no nosso país sempre estamos dizendo: graças a Deus que aqui não tem essas coisas. E eu disse para os irmãos lá em São Paulo: preparem-se, porque isso pode ocorrer por aqui a qualquer momento, porque a Bíblia diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E o Brasil não tem Deus como o Senhor. Eles têm uma estátua desse tamanhozinho assim, Aparecida, que é a padroeira do Brasil. E não espere que isto vai levar o Brasil, não. Pode esperar que o momento do Brasil vai chegar. Pode esperar. Então nós precisamos saber isto, identificar o que está acontecendo no nosso tempo. E nós não temos para que nos tornarmos especialistas em sabermos sobre os acontecimentos do mundo, do sofrimento, da miséria, da destruição. As pessoas chegaram nesse estágio e atraíram para si o espírito de destruição. Nós temos que ter capacidade dada por Deus para vermos os acontecimentos espirituais que está ocorrendo e o porquê está ocorrendo isso no mundo natural. E uma vez que esta cortina entre o visível e o invisível se abre diante de você, você pode dar uma espiada, como dizia minha mãe. Espia pela janela, vê se teu pai já está vindo. Você pode dar uma espiada pela janela do tempo e ver que isto é cumprimento da palavra de Deus e rapidamente se voltar para a revelação de Jesus Cristo. Porque somente aqueles que recebem a revelação de Jesus Cristo poderão se preparar para se livrar da grande hecatombe que está vindo sobre toda a face da terra. E no mundo invisível e espiritual, o que está ocorrendo é que está repetindo-se outra vez algo que aconteceu há quase 2000 anos atrás. E nós precisamos entender o que é isto. Voltar para a revelação de Jesus Cristo e a palavra de Deus, porque, dito de outra forma, temos que entender que o mesmo ministério que o Senhor Jesus teve lá na Palestina, na sua primeira vinda, esse ministério está se repetindo, tem se repetido neste tempo do fim. Seu ministério alfa tem se repetido nesta hora, o qual chamamos de ministério ômega. É o que você encontra na escritura, alfa e ômega, representando a primeira letra do alfabeto grego e a última letra. E quando o Senhor Jesus fez referência a isto,
E mesmo na visão de João, ele viu isso no Apocalipse. Ali dizia: eu sou o Alfa e o Ômega. Então, aquelas pessoas compreendiam que era a primeira letra e a última letra do alfabeto grego. Significa princípio e fim. Eu que começo, sou eu que termino. E está sob o meu controle. Vê? Nessa escritura que nós lemos, um acontecimento de 2000 anos atrás, está mostrando que houve um terremoto enquanto eles guardavam, estava ao redor ali de Jesus. E eles, quando viram os acontecimentos, eles puderam ver algo. Enquanto todos olhavam para Jesus e via ali um homem moribundo, gemendo na cruz, clamando ao Pai para o livrar, reclamando porque me desamparaste. E disseram: olha, ele chama por Elias, talvez Elias venha livrá-lo. No entanto, foi dado ao centurião verem algo que os outros não conseguiram ver. E a Bíblia diz: e o centurião e os que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Eles puderam ver isto. Somente a quem for dado uma oportunidade de olhar ao invisível hoje é que poderão reconhecer verdadeiramente a Jesus como Filho de Deus. Agora, muitos só vão reconhecer isto depois que ele houver sido crucificado. Foi o que aconteceu com o centurião. E o que está ocorrendo nesse tempo é outra vez o Filho de Deus sendo crucificado na mente das pessoas, nos púlpitos, nas igrejas. Porque uma vez que eles rejeitam a verdade e uma vez que eles colocam interpretação nas Escrituras, eles não estão fazendo outra coisa a não ser crucificando a Jesus outra vez. Significa que se eles tivessem vivido há 2000 anos atrás, seriam aqueles que pegariam pedras para apedrejá-los. E quem fez isto lá não eram as pessoas, vamos dizer assim, mundanas, um termo que se usa hoje. Não, senhores, não foram os ladrões, não foram as prostitutas, não foram os estrupadores que pegaram pedras para apedrejar a Jesus. Não, esse tipo de gente estava a seus pés chorando. E os religiosos, os sacerdotes, e olha que tipo de ralé está seguindo ele. Vê? Era a religião do dia, os religiosos do dia, os pregadores do dia, que rasgaram suas vestes dizendo que Jesus era um blasfemo. Hoje, os que rejeitam a Jesus Cristo, os que crucificam a Jesus outra vez, são as pessoas que mais dizem compreender a palavra de Deus. Agora, o apóstolo São Paulo, quando ele escreveu a epístola aos Hebreus, ele disse no capítulo 6, versículo 4: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. É um tipo de pessoas que eu sempre gosto de olhar isto com muito cuidado toda vez que leio. São pessoas que foram iluminados. Então, mesmo que eles estivessem em trevas, mas a luz brilhou sobre eles. O conhecimento veio. A luz se trata disso, conhecimento. Ver além, poder entender o que os outros não conseguem. Vê? Por isso Jesus diz: quem me segue não andará em trevas. Que uma pessoa que não conhece a Deus, que conhecimento sobre a luz divina ele tem? Não, ele só sabe das coisas do homem. Mas uma vez que ele é iluminado por Deus, ele vê além, ele consegue enxergar as coisas. Ele vive em outro mundo, como disse o irmão Doug aqui em sua oração. Vê? Observe. Foram iluminados, provaram do dom celestial, chegaram a provar, sentir o sabor e dizer: realmente isso é muito bom, servir a Deus é muito bom, a palavra de Deus é maravilhosa, o amor de Deus é uma coisa sem palavras. Bem, foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, provaram da boa palavra de Deus, as virtudes do século futuro e, no entanto, recaíram, voltaram atrás, deram as costas. Paulo está dizendo que é impossível esse tipo de pessoa outra vez ser renovado para arrependimento. Eles não conseguem mais se arrepender. Por mais que você diga: meu amigo, está errado, meu amigo, não é assim. Mas eles não conseguem mais se arrepender. Eles se acostumaram com o erro. Eles se acostumaram com as coisas. E eles não voltam atrás porque acham que já aprenderam muito. Porque receberam iluminação, provaram do dom celestial, foram participantes do Espírito Santo, tiveram parte no ministério, tudo. Agora, Paulo disse:
é impossível eles se arrependerem. E diz: pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus. Do mesmo jeito que eles lá crucificaram, estes que dão as costas também crucificam o Filho de Deus e o expõem à vergonha pública. No linguajar da Bíblia e o expõem ao vitupério, que é vergonha. Então são pessoas que se tornam escândalo diante das pessoas. Porque você diz: mas é um pregador, mas é um pastor, mas é crente. No entanto, o comportamento e a forma que eles se comportam, que eles vivem, que eles interagem, que eles tratam os outros semelhantes, é vergonhoso. E as pessoas dizem: o povo lá fora trata com mais respeito. Há mais respeito entre os amigos no bar do que entre essa raça chamada crente. Não é que essa é uma raça chamada crente, é que esses recaíram para tornar o evangelho como uma vergonha. Essa desgraça que tem acontecido no mundo religioso, que as pessoas estão ali, preferem ouvir qualquer coisa, qualquer novela, qualquer filme, do que parar em um programa religioso no canal de algum canal de televisão. Por quê? Os pregadores tornaram isso uma vergonha. Uma vergonha. Igreja é sinônimo de dinheiro, de grandes empresários, porque foi isso que tornaram. São os que crucificam o Filho de Deus. Agora, quando você traz isto para a nata, para aqueles que mais tentam se aproximar daquilo que é verdade, a mesma coisa repete-se, volta a acontecer do mesmo jeito. O diabo, ele se infiltra em todas as partes, em todos os lugares, em todos os segmentos, a ponto do William Branham dizer 3 classes de crente, onde se reunirem, há 3 classes de crente. Quando eu li aquilo, eu disse: meu Deus do céu, quem se salva então? Quem se salva? É como um funil, a coisa vai afinando, poucos que chegarão do outro lado. São muitos chamados e poucos escolhidos. Porque esses que são chamados, eles se apresentam e participam, mas crucificam a palavra, rejeitam a verdade. Agora, em Hebreus 13:8, você conhece essa escritura que diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ok. Se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, nós vamos neste culto perceber algo aqui. Eu recebi uma ligação de um pastor lá do Rio de Janeiro, e ele disse: irmão, depois que eu compreendi sobre a doutrina de Jesus Cristo, eu pude entender Hebreus 13:8. Eu li aquilo tantas vezes, ouvi tanta pregação sobre isto, mas eu não compreendi o significado, e agora eu sei que Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, está tratando de Deus mesmo, o Pai de Jesus Cristo. Pois bem, em Malaquias 3, versículo 6, está escrito: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Então Deus não muda. Você aqui tem algo estabelecido com essas 3 ou 4 escrituras que eu li, e vou mostrar para vocês o que é esse segmento. Primeiro você leu que o centurião reconheceu a Jesus como Filho de Deus, e ele lá estava crucificado. Ok. Depois você leu Paulo dizendo que tem aquelas pessoas que se tornam participantes das coisas celestiais e, no entanto, crucificam o Filho de Deus outra vez. Li para vocês que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Deus disse: eu sou o Senhor e não mudo. E com estas escrituras alinhadas, você vai entender que tudo são os acontecimentos se repetindo outra vez. E temos que entender e identificar este padrão. Sempre foi desta forma. Quando o reverendo William Branham pregou o sermão intitulado Hebreus capítulo 7, parte 2, Ordem da Igreja, e ele pregou esse sermão, e nós temos ele traduzido para o português há muitos anos. No parágrafo 73, ele pregou assim: agora notem, é impossível que uma vez foram iluminados e recaíram, ele está se referindo à mesma escritura que nós lemos, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Eles não poderiam fazer aquilo. Então você segue Hebreus 10, onde diz lá: porque se pecarmos voluntariamente. Agora aqui está a explicação da outra escritura que nós lemos, daqueles que crucificam. E aqui este homem de Deus juntou as duas escrituras para mostrar como isso é feito.
Ele diz: então você segue em Hebreus 10, onde diz: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, o que é que está escrito lá? Não há remissão de pecados. Ok. Como é que você crucifica o Filho de Deus? É depois que você participa das coisas de Deus, e daí a pouco você então cai, volta atrás. O mensageiro do Senhor nos levou então para Hebreus 10 e disse como é que isso acontece. Olha, se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, pecar voluntariamente. Então ele diz, o que é pecado? Porque aí nós temos que entender algo. Senão você vai pensar assim, então deve ser alguém que se converteu, aceitou Jesus como seu Salvador, né, assim que as igrejas ensinam, e daí a pouco volta lá para o mundo, começa a beber, a fumar e tal e tal. Não, senhor, não se trata disso. Essas coisas não são pecados. Essas coisas são atributos do pecado. Então Paulo disse aqui, olha, porque se pecarmos voluntariamente. O William Branham perguntou assim, você sabe o que é pecado? Ele diz, é incredulidade. Então são pessoas que talvez nunca mais volte a fumar um cigarro, a tomar um gole de cachaça ou de cerveja. São pessoas que procurarão viver de uma forma limpa, sem andar por aí cobiçando mulheres ou traindo seu parceiro ou quem quer que seja. São pessoas que procurarão viver uma vida honesta, sem nunca dizer uma mentira. No entanto, se tornam incrédulos quanto à verdade. Eles poderão aceitar qualquer interpretação da Bíblia, menos a pureza da Escritura. E por mais que você mostre a verdade para eles, eles não conseguem ver a verdade, porque eles se tornam incrédulos. Eles não creem da forma correta. Observe. Se você deliberadamente vê o Espírito Santo fazer as coisas que ele fez bem aqui nesta manhã, e vê que Cristo é ressuscitado dos mortos, e ele está vivendo em sua igreja e entre seu povo, e você voluntariamente o rejeita, é impossível a você alguma vez vir a Deus, porque você tem blasfemado do Espírito Santo. Jesus disse as mesmas coisas quando ele estava fazendo aqueles milagres. E eles disseram, ora, ele é Beelzebu, ele é um adivinho, ele é um diabo. Jesus se virou e disse, eu os perdoarei por isso, mas quando o Espírito Santo vier e fizer isso, falar uma palavra contra ele, nunca será perdoado, nem neste mundo ou no mundo que há de vir. Porque você tem chamado o Espírito de Deus que estava nele de um espírito impuro. Então veja, um Espírito de Deus que estava nele. Na verdade, as pessoas não estavam chamando a Deus de Beelzebu. Não estavam chamando a Deus de demônio ou de diabo. Eles estavam falando isto com Jesus. Eles estavam vendo apenas o homem. O que eles não podiam ver era que Deus estava naquele homem. Vê? Que Deus estava em Cristo Jesus. E Jesus disse, as obras não são minhas. É o Pai que está fazendo as obras. Então, quando eles chamaram o vaso que Deus estava usando de demônio, de Beelzebu, então eles estavam fazendo aquilo contra o próprio Deus. E Jesus deixou isso bem claro, quando ele disse assim, se alguém vos rejeita, a mim me rejeita. E se alguém rejeitar a mim, rejeita ao Pai que me enviou. Vê? É uma sequência. Então, se nós pecarmos voluntariamente, se nós pecamos, descremos voluntariamente. Vê? Eu já vos disse, tire da cabeça a questão do pecado social. Estamos falando aqui de incrédulos, incredulidade. Então a pessoa que verdadeiramente crê, ela vai procurar de todo sentido viver uma vida limpa e santa e boa. Porém, muitos viverão vidas limpas, que não se pode apontar um dedo contra elas, no entanto não creem em Deus. Ou creem pela metade, ou a crença está errada porque aprendeu de uma forma errada. Vê? E não tem como você crer em Deus de uma forma errada e depois querer receber benefícios de Deus. Não, senhores, porque ele não aceita uma adoração que não seja completa. Ele chegou a dizer, esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas, Senhor, por que é que o coração deles está longe do Senhor? É porque eles não te amam? Disse, não, é porque eles estão me adorando em vão. Quer dizer, estão perdendo tempo. E por que estão adorando em vão? Porque estão ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Ideia dos homens, interpretação dos homens. Então Deus não aceita. É uma adoração
que não passa do telhado. É uma adoração que, ao invés de ir para o trono de Deus, é o diabo quem recebe esta adoração. Porque toda adoração errada que as pessoas fazem com a intenção de adorar a Deus, Deus não aceita. Uma vez que ele já estabeleceu que tipo de adoração ele aceita. É em espírito e em verdade. Tem que ser em espírito e de acordo com a verdade. Se não for de acordo com a verdade, não chega até Deus, porque ele é o Deus da verdade. Vê? Ok. Não depois que recebemos a verdade, tendo sido nascido de novo, não poderíamos pecar então. Um pecador não pode. Aliás, um cristão não pode cometer o pecado imperdoável. Então um cristão, ele chega a cometer falhas. Ele chega a cair em alguma situação complicada. Sim, senhores. E quando você vê um filho de Deus, uma filha de Deus, uma pessoa temente a Deus, cair em alguma situação, você só tem que orar por esta pessoa e esperar o momento dele ou dela se reerguer. Por isso, Jesus disse, não julgue, para que você não seja julgado, porque você não sabe. Só Deus conhece o interior de cada um de nós. Não temos por que andar pelas ruas da cidade apontando o dedo, dizendo, esse é filho de Deus, esse é filho do diabo, esse é filho de Deus. Não, senhor, você não sabe. Já aprendemos isto. Um bêbado que se converteu, saiu da sarjeta, mas ele se converteu verdadeiramente. Você tem quanto tempo de cristão? Quanto tempo você serve a Deus? Quanto tempo? Se eu for fazer as contas, não é? Se eu for fazer as contas, aceitei, vamos dizer assim, o evangelho, nunca tive que levantar a mão em lugar nenhum, porque eu aprendi sobre Deus dentro de casa. Meu pai ensinava. Tínhamos uma velha Bíblia, onde ele sempre lia aquela Bíblia, e quando ele não conseguiu mais ler, ele pedia para mim ler, eu pequenininho. Eu lia, ele dava explicação para o resto da família. Então não precisei levantar a mão em algum lugar, não é? Não, mas às vezes já tive a oportunidade de ver pessoas sendo convertidas enquanto estávamos pregando, mas no entanto eu não tive essa necessidade, também porque não se tinha igreja, morávamos na roça, no sítio, não é? Então o nosso culto era na lavoura, era limpando feijão e falando sobre o evangelho, discutindo esses pontos. Vê? Ok, entenda isso, veja essas coisas. Uma pessoa que se converte agora viveu qualquer classe de vida, não importa o que ele fez, o que praticou, o que aprontou, mas se ela verdadeiramente entrega a sua vida diante de Deus, eu tenho quantos anos? 20, 30 anos? Eu sou melhor do que ela em quê? Você é melhor do que ela em quê? Não importa se ela tem 1 hora de conversão e você tenha 50 anos procurando viver uma vida cristã diante de Deus, você não é melhor do que ela em nada. Em nada. Em nada. Aquele que se senta do teu lado hoje e você diz, misericórdia, essa pessoa vive aí fazendo tudo que não presta, desonrando a Deus. Ok, amanhã ela pode estar do teu lado, louvando ao Senhor, se alegrando, lendo a Bíblia juntamente com você, e você não é melhor do que ela em nada. Em nada. Para começar, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então o tempo da ignorância não existiu para Deus. Só a partir do momento que a pessoa teve conhecimento da verdade, então Deus tratará com essa pessoa de outra forma, dali por diante. Agora, não quero entrar em detalhe nesse ponto, mas voltar para o meu tema, senão eu entro em vários temas aqui e você diz do que é que ele está falando. Eu disse antes que aqueles que creem em Deus, que têm recebido o conhecimento do Filho de Deus, estes recebem o poder de identificar o que está acontecendo nesse tempo. E eu disse, não temos por que nos tornar especialistas sobre as coisas, os acontecimentos mundiais, sobre o que acontece aí, aparece nos jornais, e seja o que for. Nós temos que nos tornar especialistas em saber o que Deus está fazendo nesta hora e o que Ele exige de cada um de nós. Porque o que Ele exige de nós hoje não é a mesma coisa que Ele exigiu do tempo passado, quando aqueles que serviam a Deus passavam pela prova de fé, quando eram jogados nas arenas. E tudo que eles tinham que fazer para se manter era não negar a sua fé. Era exigido deles, nega a isso Jesus, e que nós vamos se livrar. E no entanto eles morriam, deram suas vidas, foram esmagados nas arenas de Roma e de várias outras cidades, foram devorados pelos leões famintos e tudo. E eles não negavam a fé, e assim entraram no reino, louvando a Deus, pagaram, não é, com suas vidas. Hoje isso não é exigido de mim e de você. Não é exigido. Porém, é bem mais complicado, é bem mais perigoso do que naquele tempo. Hoje você tem tudo quanto é de armadilha que o diabo preparou, especialmente para esta época.
onde todos dizem que são crentes, onde você já não tem mais como evangelizar, você vai pregar na praça e dizer, aceita Jesus? Para quem? Todo mundo já aceitou. Todo mundo já aceitou. Se todos não se tornaram católico carismático, fervoroso mais do que os crentes pentecostais, a outra parte está tudo na universal e todos dizem que são crentes. Vivem de qualquer forma, vivem qualquer tipo de vida e dizem que são crentes, já aceitaram Jesus. Você vai pregar mais para quem? É perigoso a coisa hoje. Ninguém mais tem o que se converter, todos dizem que estão convertidos. Então temos que entender que o mesmo diabo que lá no passado matou as pessoas por ler a Bíblia era um livro proibido, hoje é o mesmo diabo que permite escrever em tudo quanto é lugar, leia a Bíblia, nos ônibus, nos carros, adesivos, nas bicicletas, seja o que for, nas pedras, em algum morro, está lá, leia a Bíblia. O diabo não está se importando com isso. Ele diz, podem ler à vontade, só que a interpretação é minha. A mesma interpretação que ele deu para Eva. Deus disse, não faça. Ele disse, Eva, que é isso? Ele só não quer que você seja igual a ele. Pode fazer, não tem problema nenhum. É isso. A Bíblia está dizendo o quê? Que é abominação de Deus? Meu irmão, isso foi para aquele tempo. Estamos vivendo uma época moderna. Deus só quer o coração. Complicado. Então, para você ver que hoje a coisa está perigosa. Portanto, quando nós falamos, como eu disse há poucos minutos, sobre o ministério do Senhor Jesus, que se repete nesta época outra vez, e falei sobre o ministério Alfa e Ômega. No ministério Alfa, ele foi crucificado, o primeiro ministério. No ministério Ômega, ele é crucificado outra vez. E quando estamos falando a respeito do ministério Alfa e Ômega de Jesus Cristo, eu quero deixar claro aqui uma coisa para os irmãos e para aqueles que ouvirem depois a gravação, porque eu sei que não estou pregando só para vocês. Eu poderia estar dando essa palestra para 3 pessoas, 2 pessoas, eu não me importo com isso. Porque tem por trás disso uma grande multidão que ouve depois, que escuta depois, que recebem estas gravações, que reparte entre os amigos, que ouvem pelos rádios, que ouvem a transmissão pela internet depois. Então eu estou falando isso, não é apenas para vocês aqui, mas para uma grande multidão, que se tivermos 2 anos, 3 anos, 5 anos pela frente, eles continuarão ouvindo. Como hoje eu estou distribuindo os cultos que tivemos em 2003, 2004, 2005. Vê? Então eu quero deixar claro aqui uma coisa a respeito desse ministério que se repete nesse tempo. Nós não estamos falando do ministério do Filho de Deus, que se repete nesta hora. Olha o que eu disse. O ministério Alfa do Senhor Jesus se repete no ministério Ômega. Porém, não é o ministério do Filho de Deus que se repete. Por quê? O Filho de Deus, enquanto ele permaneceu quieto, Filho de Deus, sim, porém normal como qualquer homem. Enquanto Deus não se encarnou nele, em seu filho, ele nem sequer foi conhecido entre as pessoas. Ele trabalhava normalmente na carpintaria de José, seu pai adotivo, numa boa, consertando, fazendo banco, mesa, seja o que for. Vê? Depois que José morreu, ele como filho mais velho daquela casa, ele cuidou muito bem de sua mãe e dos outros irmãos que vieram depois dele. Era uma pessoa, um homem comum. Ele não era conhecido no mundo. E assim, ninguém teve nenhum confronto com ele. Participava das sinagogas, né, dos ritos religiosos. Era uma pessoa extremamente sábia. Desde pequeno, como vocês sabem, aos 12 anos estava fazendo pergunta aos doutores no templo. Porém, não houve confronto de ideias ou de pensamentos. Mas quando Deus entrou nele, no Rio Jordão, ele então se tornou uma ameaça para o sistema religioso que estava estabelecido naquele dia. Ele se tornou uma grande ameaça, uma vez que Deus habitou nele, em plenitude, no Rio Jordão. E João disse, eu vi o céu aberto e o Espírito Santo descer sobre ele em forma corpórea de pomba. E se querem saber, este era o Filho de Deus. Este é o Filho de Deus. Se vocês sabem, dali por diante, Jesus foi para o deserto, guiado pelo Espírito Santo. Ao descer da montanha ou ao voltar do deserto, ele começou então o seu ministério público. Porque agora era Deus andando em 2 pés. Deus encarnado em uma pessoa, em seu Filho. E isto se tornou uma ameaça para aquele dia. Bem, isto se repete outra vez no tempo do fim. Isto se repetiu novamente nesta hora, quando Deus mesmo, aquele que habitou em Jesus Cristo,
Deus mesmo desce no tempo do fim com uma aclamação. E Paulo diz: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Isto Paulo disse há 2000 anos atrás. E eu não sou ninguém comparado a Paulo, mas pelo menos eu segui o pensamento de Paulo. E posso ver nesse tempo a repetição do ministério. E Paulo disse: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. E hoje eu posso dizer: esse Senhor que Paulo se referiu já desceu com esse alarido. Vê? Deus, nesse tempo do fim, ele desceu com uma aclamação, que é um alarido, que é uma mensagem. E isto abalou o mundo religioso e se tornou uma ameaça para o sistema religioso que foi estabelecido durante todas as eras. As eras da reforma protestante, a era dourada, como eles dizem, do movimento pentecostal, dos dons espirituais em toda a terra. Quando Deus entra em cena com a mensagem, com uma aclamação, cumprindo-se as palavras de Paulo no livro de Tessalonicenses, isto se torna uma ameaça. E agora, o que aconteceu no Alfa? Vamos fazer uma comparação. Jesus disse em João capítulo 1, versículo 18: Deus nunca foi visto por alguém. E essas são as palavras de Jesus, não é? Deus nunca foi visto por alguém. Agora bem, se nenhum homem... Eu parti o versículo no meio aqui para fazer esse comentário, viu? Porque tem mais coisa. Observe. Se ele diz: Deus nunca foi visto por alguém ou por quem quer que seja, porque ele é espírito. Se nenhum homem jamais viu a Deus, então como eles vão conhecê-lo quando ele se apresentar? Como é que ele vai ser reconhecido? Puxa, mas ninguém nunca viu. Como? E quando ele aparecer, quem vai saber que é Deus? Ok. Ele é um espírito e, portanto, invisível. Então eles jamais saberiam como Deus é. Moisés teve algumas nuances. Viu uma luz, uma sarça ardente, e a voz falou para ele: eu sou. Ok. Senhor, deixa-me ver tua face. Não. Quem vê minha face morre. Mas fica na brecha da pedra lá, que eu vou passar por ali. Preste atenção que você vai me ver. E Moisés, quando houve aquele acontecimento, ele se ouvia apenas como as costas de um homem. Vê? Quando Deus realmente, de uma forma literal, pisasse, sentisse terra em seus pés, porque me diga, se você tirar o seu sapato, o seu chinelo e colocar o pé no chão, você vai sentir que o chão está frio, não é? Ou quente, ou áspero. Você acha que teu corpo sentiu alguma coisa? Não, senhores. Tire a vida que está nesse corpo, saia a tua alma daí, teu espírito, e podem cortar pedaços para lá e para cá. Se você se visse no IML, quando eles abrem de cima a baixo e tiram cada peça de dedo para ver de que você morreu, mas você está sentindo o que mais? Você não sente, não é com o seu corpo, porque teu corpo é apenas como um carro, um veículo que precisa ser conduzido, precisa do motorista. O motorista se torna um com o veículo. Tente dirigir descalço para você ver. De chinelo não pode, mas descalço parece que pode, né? Tente dirigir descalço e veja e sinta o pedal em seu pé. Você vai perceber que você se torna um com o veículo. Se o motorista não se torna um com o carro, a coisa fica desgovernada. Até na curva você tem que ir exatamente, né? Seguir do jeito que você faz a curva. Você vai ver que é melhor. Não adianta você colocar o carro para um lado e tentar virar seu corpo para outro lado. Aquela força do impulso, não sei como é que eles chamam, né? Que você quebra a velocidade antes, mas na curva tem que aumentar a velocidade para ver o impulso ali, a aderência do pneu e tudo, senão você vai para o outro lado. Você tem que se tornar um com o veículo. E aí você sente tudo, você percebe qualquer coisa. Se você não estiver ligado naquilo, por que acontece tanto desastre, tanto acidente? As pessoas bebem, perdem o sentido um pouco, né? Já estão fora do seu sentido por causa da bebida, da droga, cigarro, seja o que for, e ainda o som no último volume, não escuta um pneu quando estoura, não vê o motor reclamando de alguma coisa. Vê? Você tem que se tornar um com o veículo. O que acontece? Você é um com o seu corpo, e por isso você sente. Você sente. Falei tudo isto apenas para voltar outra vez onde eu estava. Moisés viu as costas de um homem. Quando literalmente Deus sentiu pés, sentiu a terra em seus pés, ele estava encarnado. Deus, que é Espírito, estava encarnado em seu Filho, comendo com as pessoas, conversando com elas, pescando com elas. O Deus Criador dos céus e da terra. Preste bem atenção nisso.
Quando isto aconteceu, então houve confronto com as pessoas. Mas Jesus disse: ninguém nunca o viu. Se ninguém nunca tinha visto, o que Moisés viu era uma representação, uma parte teofânica, mostrando como o Filho de Deus seria. Deus ia trabalhar através de um homem. Quem visse seria um homem. Porém, da forma que Deus era, ninguém conseguiria saber que era ele quando se apresentasse. Mas Jesus continua dizendo, em João 1,18: o Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Deus nunca foi visto, mas o Filho unigênito veio, vamos dizer assim, à terra para revelar o Pai. Em algumas traduções, esse versículo diz assim: o Filho unigênito, que está no seio do Pai, tem dado a conhecer. Em outra tradução você encontra o tem declarado. Vê? Que é a mesma coisa. Ok, revelar é declarar. Ontem nós vimos a diferença sobre formar e criar, onde é mostrado Jesus como a luz formada. E a diferença do que é uma coisa formada ou criada. Porque uma coisa formada, ela já está ali e você simplesmente dá forma para poder ser vista, tocada, palpada. E eu dei o exemplo desta cadeira. Ninguém criou esta cadeira, apenas formou ela. Os elementos químicos já existiam em algum lugar, mostrando para vocês a diferença daqueles que acham, acreditam que Jesus foi criado, como se ele não existisse antes, sendo que o verbo é preexistente com Deus. Ok. Então Jesus disse: o Filho unigênito tem declarado, que é revelado ou dado a conhecer. Esta palavra declarar ou tem dado a conhecer significa isto, olha: levar adiante a vista. Quer dizer, eu não podia ver, não podia enxergar, mas alguém leva aquilo diante da tua visão e diz: olha isto. Isto é revelar, declarar, dar a conhecer. Também quer dizer delinear um relato. Então as pessoas que são boas, vamos dizer, na retórica e no diálogo, na palestra, eles, através das palavras, ele pode alinhar diante de você um tema, um assunto, e você sair dali com uma visão concreta sobre os fatos. Porque a pessoa soube declarar aquilo, fazer aquilo visto a você. E você apenas ouviu, mas os olhos do entendimento, que vamos dizer assim, os olhos da alma, né, do teu espírito, pôde captar aquilo e depois você conta a história. Você crê aquilo de uma forma concreta, verdadeira. Tanto que fé é substância, luz é substância, espírito é substância. A energia pode ser captada, pode ser medida, pode ser sentida, pode ser apalpada. Ok, então veja, ele deu a conhecer. Isto, o Filho unigênito o deu a conhecer, ou o revelou. Isso também significa revelar através do ensino. Então o que Jesus está dizendo é assim, olha: Deus, que é Espírito, nunca foi visto. Porém, o Filho unigênito veio aqui trazer um ensino. E aqueles que acreditar neste ensino poderão ver a Deus. Veja, estas são as palavras de Jesus. Então, por aqui vocês podem perceber a importância do ensinamento, a importância do ensino. Ensinar é doutrina, é doutrinar. E de fato, nós encontramos no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 35, diz assim: e percorria Jesus todas, eu dei o ênfase no todas, veja, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então você vê que antes da cura, antes das pessoas encontrarem bálsamo para as suas feridas, materiais e espirituais, antes deles serem curados de suas enfermidades, Jesus primeiro ensinou, doutrinou, porque ele estava revelando ao Pai através do ensino. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles.
Então o que ele estava fazendo era isto. Primeiro ele ensinou, ele deu a instrução. Depois que ele instruía as pessoas, então aquilo era seguido por sinais e milagres. E quando vinha os sinais e os milagres, aquilo era para dizer assim: nenhum homem pode fazer isto a não ser que Deus esteja com ele. Em outras palavras, os sinais que seguiam o ministério de Jesus era apenas para vindicar que o ensino estava correto. Mas o que aconteceu com as pessoas? Eles seguraram os milagres. Eles queriam os pães multiplicados. Eles queriam comer. Quem não quer seguir um homem? Todo mundo com fome. Uma multidão, 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Agora imagine, se cada casal tiver ali 2, 3 filhos, não é? Quantos não seriam? A quantidade era muito grande. Mas, fora as mulheres e crianças, 5.000 pessoas. Então a multidão era muito grande. No entanto, na hora Jesus, olha, é melhor tu parar com esse discurso, né? Maneira, deixa um pouco para mais tarde, porque o povo precisa comer. E a cidade é longe, porque eles caminharam, fizeram uma procissão para ir até onde Jesus estava, né? E alguém da cidade comprar comida vai ser complicado. E eles estão famintos, o povo já estava desmaiando, alguns deles de fome. Que se for como eu, que prego 2, 3, 4, 5 horas, é complicado. E Jesus disse, mas o que é que tem por aí? Um dos garotos, sempre tem alguém prevenido, né? Levou um lanche. Ele não sabia que eu ia voltar. Vai ver que tinha uma mamãe cuidadosa. E olha a merenda, leva a merenda, viu, filho? Leva a merenda. Aí tem ali 5 pãezinhos e 2 peixes ali na sacola. Eu disse, dá cá. Deu graças ao pai. Disse, agora pode distribuir. Gente, todo mundo comeu e se fartou. E disse, olha, não deve sobrar nada. Isso é coisa abençoada, né? Não deve nada ficar jogado. Isso é coisa abençoada. Em outras palavras, pão multiplicado. Ainda vou pregar sobre isto, para que você tenha cuidado com a sobra, com aquilo que você já comeu, já leu, já meditou. Então tem que ser dada importância. Recolhe isto. Deixa isso bem guardado. Alguém pode estar com fome por aí, pode vir de uma hora para outra pedir também para entender essas coisas. Então foi recolhido 12 cestos cheios. Quem não quer ficar do lado de um homem desse? No outro dia a multidão ficou maior ainda. E em um momento Jesus teve que entrar no barco e ir para dentro d'água. Pregou de dentro d'água e o povo lá de fora. Ia ser massacrado ficar do lado de fora ali, no meio daquela multidão. Sabe de uma coisa? Pedro traz aquele barquinho, entrou dentro, disfarçou, ficou lá no meio. Uma certa distância. E de dentro d'água pregou para eles. E quando terminou a mensagem, foi para outra cidade e o povo já seguiram para ir para a cidade onde ele ia. Todo mundo queria estar ao lado de um homem desse, gente. Milagres. O que eles não entendiam é que esses milagres era apenas Deus dizendo assim, olha, o que ele ensina está correto, é o meu ensino. E esses milagres é para vocês entenderem. Um homem normal não pode fazer isso, a não ser que Deus esteja com ele. Vê? Ok. Assim sendo, o ensino, você é doutrinado quando você recebe o ensino. E a doutrina de Jesus foi declarar a doutrina de Cristo. Cristo sendo o próprio Deus, Espírito Santo. O apóstolo João disse que se você não tem a doutrina de Cristo, você não tem a Deus. E por que será que é assim? Ele disse, se você não tem a doutrina, se você não persevera na doutrina, não permanece na doutrina, quer dizer, no ensino de Cristo, você não tem a Deus. E por quê? Porque não tem? Porque Deus não pode ser visto. Deus não pode ser visto. E se não se pode ver, como você vai conhecê-lo? A única forma de você conhecer a Deus é poder perceber este Deus através do ensino, da doutrina. Porque Deus não pode ser visto. E se não for visto, você não vai poder conhecê-lo. Se eles não podem conhecê-lo, então como é que eles podem estar certos quando for adorarem? Se você não conhece a Deus, como você pode adorar da forma correta? Por isso ele estava adorando até o Deus desconhecido. E Paulo aproveitou a oportunidade e disse, olha, o Deus que eu prego é assim, é um Deus desconhecido. Mas o problema é, vocês não o conhecem. E por não conhecer, estão adorando de forma errada. Aquilo que eles faziam, as preces, as rezas,
né? Os incensos que eles queimavam para os outros deuses, Astarte, Atenas, ou seja o que for, eles também queimavam no altar ao Deus desconhecido. E Paulo disse: ei, eu vi que vocês são um pouco supersticiosos, e para não deixar os deuses zangados, porque disseram: olha, sabemos que tem tal Deus que eles adoravam vários ídolos, e vai ver que tem algum que a gente não sabe que existe, e para esse não ficar zangado com a gente, vamos fazer um altar para um que nem sabemos quem é. E Paulo disse: ei, esse Deus que vocês não conhecem, eu ensino sobre este. Então agora Paulo trouxe um ensino mostrando para eles como adorar a esse Deus que não pode ser visto. Vê? A doutrina é para isso, para te ensinar como adorar o Deus Todo-Poderoso. E se você souber adorar a Deus da forma correta, você não crucifica o Filho de Deus como os outros estão fazendo. É por isso que Jesus nos disse que nenhum homem jamais viu a Deus a qualquer momento, mas o ministério dele era fazer Deus conhecido. Veja, em Lucas capítulo 10, versículo 22, está escrito: tudo por meu Pai foi entregue a mim. Tudo por meu Pai me foi entregue. E ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Por isso, que se o Pai não me revelar a mim quem é o Filho, eu vou colocar o Filho no lugar do Pai. Vê? E dizer: não, Jesus é o próprio Deus, é Deus. Gente, mas a Bíblia diz que Deus é Espírito. Não, mas Jesus é Deus, é o próprio Deus. Gente, mas a Bíblia diz que Deus é imortal. É? E Jesus teve que morrer por meus pecados. Não, mas Jesus é Deus sim. E continua. E você diz: olha, mas a Bíblia diz que Deus é invisível. Deus é invisível. Jesus pode ser visto, tocado, apalpado, abraçado. Ok, como eu posso me alinhar nisso? Simples. Aceito o enviado de Deus como aquele que veio para nos declarar o Deus invisível. Vê? É aí onde as pessoas ficam relutantes, por medo de se perderem. Vê? E por medo de se perder, eles fazem tudo que é errado, termina se perdendo sempre. É a mesma coisa, você cuidado com esses ovos. Cuidado com o ovo, menino, ele vai derrubar no chão. Fica tão preocupado, termina tropeçando. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aí você tem outra vez aqui a palavra revelar, que lá na outra escritura que eu li, que disse o tem revelado, eu disse para vocês mais outras traduções que tem naquele respeito, o declarado ou dado a conhecer. Mas aqui neste versículo, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquilo a quem o Filho quiser revelar. Agora a palavra que Jesus usou aqui para a palavra revelar é a palavra grega apocolupto, que você tem aí Apocalipse. Esta é a palavra que Jesus usou. E esta palavra apocalipse, né, no grego apocalupto, que é sinônimo de destruição. No entanto, Apocalipse não é sinônimo de destruição. Apocalipse quer dizer revelação. Olha a diferença. Revelação. E esta palavra que Jesus usou, ela significa revelar ou deixar descoberto o que foi oculto ou encoberto, para descobrir ou deixar nu, visível. Veja, então essas são as palavras de Jesus. Ninguém conhece o Pai senão, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho descobrir para eles ou deixar visível. E Jesus deixou o Pai visível através do ensino. Ensino seguido pelas obras que ele realizou. Por isso ele disse: o Pai está em mim fazendo essas obras. A palavra que Jesus usou dizendo revelar a quem ele quiser revelar, também significa dar a conhecer ou fazer manifesto. Em outras palavras, divulgar o que antes era desconhecido. Vê? Então você vê, sem o ensinamento, ou então sem Deus apoiando o ensinamento, Deus não teria sido dado a conhecer.
tem que haver um ensino e tem que haver Deus apoiando aquele ensino. É a única forma de você conhecer Deus, saber que Deus está ali. Portanto, o ministério alfa de Deus, através de seu Filho, foi um ministério de ensino confirmado pelo sobrenatural, que foi as curas, milagres, para se fazer conhecer aos judeus. E, no entanto, eles crucificaram aquele que estava ali, para lhes fazer o Pai conhecido, porque eles pensavam que não poderia ser Deus, porque o ensino que Jesus trouxe era contrário ao que eles ensinavam, ao que eles pregavam. Eles acharam, somos seguidores da lei, ensinamos com o Antigo Testamento. Eles não tinham o Novo Testamento, era só a parte do Antigo Testamento em seu tempo. E eles procuravam servir a Jeová com a adoração no templo, sacrificando os cordeiros, imolando tudo o que era exigido na lei. Só que era um Deus que eles não conheciam, representado pelo menjá, um candelabro ali com 9 hastes. Ok, mas isto, Deus ali representado por aquele candelabro de ouro, era uma coisa parada, estática. Quando Jesus veio para declarar o Pai, ele veio chamando eles de raça de víboras, de sepulcros caiados, de hipócrita, e derrubando o que eles tinham feito, expulsando os vendilhões no templo, tudo. Meus amigos, até o sangue dos animais era aproveitado entre eles. Tinha, do mesmo jeito que você vê esse conchavo no congresso, de dinheiro na meia e no bolso, e seja o que for, existia lá no templo. Tinha o fazendeiro, tinha os que cuidavam da plantação, e eles descobriram que o sangue era um fertilizante bom para o tipo de plantação que eles tinham. Então eles entravam em ideia com o sacerdote, com a família do sacerdote. Olha, quantos animais eram sacrificados por dia no templo? Quantos que traziam pela Páscoa ovelhas, não é? E bois, novilhos, e sacrificavam. Então, o animal era sacrificado, o sangue, uma parte do sangue era recolhido para espalhar no propiciatório, seja o que for, mas aquele que escorria pelas valas, não é? Aquele sistema de vala que eles tinham, já era recolhido lá por trás do templo, lá no esgoto próprio para isso. E aquilo era vendido, e eles levavam aquilo para colocar na plantação como fertilizante. Tinha tudo isso. O templo se tornou o maior meio de negócio entre eles. Tanto é que Jesus bateu muito duro na forma que eles diziam sobre a oferta, sobre tal e tal e tal. A igreja se tornou uma fonte rentável. E o resultado? Para facilitar a vida das pessoas, não é? Vamos montar aqui a parte dos cambistas, porque nós só vamos receber o dinheiro, a moeda corrente. Ah, mas tem pessoas que vêm lá da tal país, e lá eles usam outro tipo de moeda, outro tipo de dinheiro. Não tem problema, no tempo nós arrumamos tudo isso, não é? Já vai estar aqui os cambistas, então você vem, e ali já troca seu dinheiro e tal. Olha, isto era o dinheiro local, então era supervalorizado. Para aqueles que traziam 10 no seu país, cá só valia 3 ou 4, ao trocar pelo dinheiro do templo. E eles enricaram, eles fizeram um grande comércio. Me diga, é diferente do ômega hoje? É diferente? Onde é que mais corre dinheiro, que mais entra dinheiro? Nas campanhas de prosperidade, tudo quanto é que é. Porque os cultos hoje, as igrejas estão levando as pessoas apenas para prosperidade, para falar sobre prosperidade. Isto é um jogo de marketing. E claro, pessoas bem motivadas, elas trabalham mais. Vá para uma reunião de vendas, onde tem esse tipo de como ele chama? Sistema pirâmide, né? Não sei como é que é. Onde você chama um, outro chama outro, outro chama outro. Tem pessoas que se dão bem, alguém vai se dar bem. Os outros vão morrer de trabalhar e nunca tem nada. Vê? Porque ali são 1000 trabalhando para um enriquecer. Mas veja como eles são motivados. Porque quando ele chama as pessoas para palestra, ele chama uns palestrantes bom para isso, que sabe incentivar o povo e faz o povo ficar de pé e aplaudir e cantar. E enquanto entre uma palavra e outra tem ali o sonzão estéreo, que aquilo mexe com os sentidos, e a pessoa sai de lá: eu vou enricar. Não é diferente nas igrejas, gente.
Isso é um jogo de marketing muito bem feito, muito bem elaborado. A diferença é que na igreja, eles usam a Bíblia Sagrada. E diz, Deus disse aqui, olha, faça prova de mim. E o povo, eu não vou contra Deus, eu vou fazer prova, vou dar tudo que eu tenho logo. Vê? Isso é um jogo de marketing. Jesus então expulsou todos eles do templo. E disse, minha casa é para ser chamada casa de oração. E vocês a têm transformado em quê? Covil de ladrões. Porque é isto que eles têm se tornado. Enriquecido, formado império com a fé simples do povo. Com a fé simples do povo. Ladrões. Dizendo ao povo que se eles não fizerem, estão roubando a Deus. No entanto, são eles que são ladrões. Porque estão negociando com a palavra de Deus. Negociando com o nome de Deus. Vê? Agora, houve confronto. E eu estou dizendo para vocês que isso se repete nesse tempo, porque quando a verdadeira palavra de Deus é restaurada no coração de uma pessoa, ele vai contra o ensino religioso. Derruba tudo isto, deixa tudo por terra. Vê? Então isto é o que aconteceu. Eles crucificaram ao Filho de Deus, rejeitaram, porque disseram, o ensino dele é contra a nossa teologia. E então, em seu ministério ômega, quando isto se repete no tempo do fim, ele se fez conhecido outra vez, Deus se fez conhecido nesse tempo do fim, através do ensino. E de novo confirmou o ensino, quando mandou um profeta, vê? Quando nos enviou um profeta, e Deus vindicou pela sua própria presença, com poder, sinais e prodígios, e como muitas curas, com milagres, do mesmo jeito que ele fez através de seu filho, com uma ressalva. Jesus disse, maiores que estes o fareis. Jesus, quando fez sinais, milagres e tudo, ele disse para os discípulos, não se admirem disso, maiores que isto fareis. Agora, claro, durante 2000 anos de história do cristianismo, nunca houve um homem usado por Deus, depois de Jesus Cristo, que se igualasse àquele ministério. Nunca teve. Paulo fez muita coisa, Pedro, muito. Muitos homens piedosos durante as dispensações, grandes pregadores, fizeram muitas campanhas de cura e tudo. Mas o único que fez, que Deus usou, que se colocou nas mãos de Deus, e Deus usou, e que em curas e milagres, registros, porque se bem que tudo que Jesus fez, João disse que se fosse registrar, não caberia em livros, não é? Não caberia em livros. Mas os registros que ficaram, diz que foram centenas, milhares, sem contas. Mas nós tivemos, há poucos anos, um ministério vindicado por Deus. E Deus, através desse ministério, fez obras tais que quando você compara com os dias de Jesus, você diz, através desse ministério, Deus, então, cumpriu aquilo que Jesus disse, maiores que estes fareis. Foi quando Deus usou um homem, William Marion Branham, com sinais, prodígios e maravilhas. E os registros de mortos ressuscitados, registro médico, ultrapassaram o que foi registrado nos evangelhos. Não é? O que vocês veem acontecendo por aí, desses pregadores divinos, como eles chamam, dessas campanhas de cura que se tem, isto é uma imitação do que Deus fez no ministério de William Branham. E a diferença, ou a grandiosidade, não está em vagões de trem lotado de muletas, de cadeira de roda, ou seja o que for. Não está em tantos mortos que foi ressuscitado durante o seu ministério. Não, ou reis que foram curados através do seu ministério, ou crianças esbagaçadas por caminhão, profetizadas 4, 5 anos antes o acontecimento. No ministério de Jesus não houve necessidade disso, de coisas assim. Mas Deus, quando usou este homem, foi necessário isto. Porque através desse ministério, Deus viria esclarecer um ponto. Que esses 2000 anos de cristianismo, as pessoas voltaram a serem piores do que antes. Pegaram a Bíblia e fizeram dela uma coxa de retalho.
Pegaram a graça de Deus e transformaram numa desgraça na mente das pessoas. Então Deus levantou um Elias restaurador para restaurar, para nos levar de volta à fé dos apóstolos. Então, através deste homem, Deus fez algo mais. Não apenas realizou o milagre, mas 4 ou 5 anos antes, disse a cor da roupa da criança, como estaria seu cabelo, que tipo de meinha estaria sobre seus pés. E 4 ou 5 anos depois, quando essa criança foi esbagaçada por um carro na autoestrada, ali estava o homem de Deus, reuniu todo mundo ao redor, os soldados da Finlândia chorando, comunista, e ele dizia aqui, é esta criança, Deus disse que ia ressuscitá-la. E se agora ele não voltar à vida, eu colocarei uma placa nas minhas costas, sou um falso profeta. Olhe na capa de suas Bíblias, porque quando foi profetizado, os irmãos anotaram. A criança tal, estará nessa situação e o servo de Deus estará ali e orará por ela. Disse, olha, irmão fulano, está na sua Bíblia? Veja se é esta a visão. Irmão, irmão Brando, está aqui. A cor da roupa é a mesma. Os olhos para o lado para fora, as pernas retorcidas. Vocês conhecem a história. E, no entanto, ele disse, Senhor, cumpre agora a tua palavra que tu deste. E chamou a criança de volta à vida. E diante das pessoas, dos soldados ali, aquela criança se endireitou. Parece até as histórias que eles contam desses filmes de bem avançado em tecnologia, né? Mas ali diante de toda a criança voltou à vida. E os soldados finlandeses com lágrimas em seus olhos diziam, vale a pena crer num Deus que ressuscita os mortos. Bem? Agora, por quê? Por que esses milagres? Chamar coisas à existência de onde não havia. Por que esses milagres que Deus fez através do ministério deste homem? Deus apenas estava dizendo que o ensino que estava dando através dele era o ensino que nos levaria à mesma doutrina dos apóstolos. Vê? Agora, o foco meu em vez de falar essas coisas, que já estou indo para a conclusão, que eu vejo que já deu 1 hora de culto, não é? O foco aqui é mostrar para vocês que o ministério que se repete neste tempo não é o ministério do Filho de Deus. Porque Jesus, o Filho de Deus, não veio declarar a Ele próprio. Ele veio declarar ao Pai, ao seu Pai. E se lá, quando Ele declarou o Pai, o fez manifesto através da instrução, do ensino, Ele foi crucificado. Hoje, quando Deus outra vez traz o ensino da sua vontade, a verdade de hoje é rejeitada mais uma vez. E assim, de novo, eles crucificam o Filho de Deus. O que fez a Igreja Mundial nesta hora? Quando Deus, através do seu profeta, fez a mesma coisa que fez através de Jesus de Nazaré? Lá, eles crucificaram a Jesus. E cá, eles o puseram para fora de suas igrejas. E ele fica do lado de fora batendo. Eis que estou à porta e bato. Porque ele foi expulso do lado, foi de dentro da igreja. O próprio Deus, a palavra, foi posta para fora das mesmas igrejas que reclamam adorá-lo. As mesmas igrejas que dizem, eu creio nesta mensagem, têm colocado a mensagem para fora. As mesmas igrejas que dizem, eu aceito essa restauração, os mesmos estão supostos a rejeitar isto, porque tem que se repetir o que aconteceu lá no Alfa. E eles mesmos crucificam o verbo feito carne novamente. Portanto, é o ministério do Filho do Homem que se repete, e não do Filho de Deus. O que tem se repetido no Ômega é o ministério do Filho do Homem. Vê? E portanto, nós estamos comprometidos aqui nisto, quando falamos sobre o Alfa chegando a ser Ômega. É o ministério do Filho do Homem que aconteceu no Alfa, ele volta a se repetir no Ômega. E o ministério do Filho do Homem, o que é? Ora, Jesus, o homem, era o Filho de Deus. Mas o ministério que foi mostrado ao mundo através dele era o ministério do Filho do Homem. E ministério de Filho do Homem mostra Deus usando um homem. A tendência das pessoas é olhar o homem, admirar o homem, endeusar o homem, e nunca olha para Deus que trabalhou através do homem. Vê? É assim que sempre tem acontecido. Quando vemos isto, entenda uma coisa. A Bíblia diz, Deus estava em Cristo
reconciliando consigo o mundo. Então, qual era o ministério do Filho do Homem? Deus trabalhando através do homem Jesus. Quando se repete isto no ômega, que é princípio e fim, ok. Quando se repete isto e chamamos outra vez isso tem se repetido, é mais uma vez Deus usando um homem. Deus usando um homem. Então, quando Deus usa o homem, sempre acontece isto. Alguns o crucificam e outros fazem do homem o próprio Deus. E por isso que eles falam mais no mensageiro do que em Jesus. Eles têm mais medo da volta do mensageiro, como se estivesse esperando a volta do juiz, não é, para julgá-los, do que temem a volta de Jesus. Porque eles fizeram a mesma coisa. Pegaram o vaso que Deus usou e fazem do vaso o próprio Deus. Eles endeusam o homem e humanizam a Deus. Nunca conseguem ficar no centro. Fica em um extremo ou em outro extremo, à margem da estrada. Significa que fica fora do ensino, fica fora da linha. Assim, quando vemos que o ministério do Alfa é repetido no Ômega, estamos falando do Filho de Deus. Aliás, não estamos falando do Filho de Deus, mas do Deus do Filho, que estava em seu Filho no Alfa. O Deus que estava no Filho, no ministério Alfa, é o mesmo Deus que tem voltado nesta hora final e se tem manifestado Ele mesmo ao mundo da mesma maneira que Ele fez no corpo de seu Filho há mais de 2000 anos atrás. No sermão Redenção pelo Poder, William Branham disse no parágrafo 3: nunca houve um tempo, eu estou já entrando, eu não podia parar sem fazer essas duas citações aqui, para poder concluir esta parte e deixar o restante para a noite. Nunca houve um como ele na terra. Nunca haverá. Ele era Emanuel. O que as pessoas não percebem, que Emanuel não trata especificamente, não é? Às vezes, eu para deixar uma palavra bem nítida, eu até falo ela de uma forma bem contrária para as pessoas dizerem, que palavra é essa? Mas é para ver se as pessoas se apercebem, né? Se elas veem que eu quero dar ênfase à coisa. Não trata especificamente de Jesus ou Filho de Deus. Emanuel, que é Deus conosco, e está tratando do Deus Criador, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, na terra, em uma carne, comendo e conversando com as pessoas. E isto só podia acontecer através do Filho unigênito do Pai. Veja, olha o que o irmão Branham está pregando aqui, na mensagem Redenção pelo Poder. Nunca houve um como ele na terra, nunca haverá. Ele era Emanuel, ele era o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que era, que é, que há de vir. A raiz e a descendência de Davi, a estrela da manhã. Nele habitava a deidade, nele estava Deus. Vê por que Emanuel? Deus estava no seu Filho, em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Jesus disse, assim você percebe que a Escritura, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Paulo está dizendo assim, olha, Deus estava reconciliando o mundo com Ele mesmo, através de seu Filho. Ficaria mais fácil se Paulo tivesse escrito assim, não é? Mas foi isso que ele escreveu. Deus estava na terra, Ele veio catar de volta, recolher seus filhos, reconciliar. Estão distantes de mim, eu estou indo atrás de vocês, como eu fiz no Éden. Adão, onde estás? Deus reconciliando o mundo com Ele mesmo, através de seu Filho. Esta é a escritura de Paulo. Deus em Cristo, reconciliando o mundo consigo. Aí você entende melhor as palavras do irmão Branham aqui, quando ele está pregando sobre essas escrituras. Olha, nele estava Deus. Deus estava no seu Filho, em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Jesus disse, não sou eu quem faz as obras, mas o meu Pai que habita em mim. Eu e meu Pai somos um. Deus manifestado na carne. Que revelação maravilhosa do amor de Deus para conosco.
ele se revelou e desceu e habitou na carne humana para tirar o pecado e enfermidade da raça humana e nos redimir ao Pai. Isto é maravilhoso, não é? Amém? A congregação responde amém. Com certeza damos valor a isto. Amém. Vamos colocar de pé? Com certeza damos valor a isto. No sermão Aquele que está em vós, no parágrafo 112, William Branham disse, ele estava orando e ele disse: Tu és Deus, e Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre, e Tua presença está aqui. Amém. Ele está tratando de Deus mesmo, aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, Deus é o mesmo e não muda. Lemos isso lá no Antigo Testamento. Estamos falando de o Senhor Jesus Cristo. Não estamos falando do Filho de Deus. Estamos tratando daquele que prometeu estar presente, manifestar a presença no tempo do fim, usar um profeta, manifestar, vindicar aquilo com a sua própria presença, representada pelo pilar de fogo, a glória da Shekinah, como acontecia lá no Antigo Testamento. Este Deus que está presente, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que estava, através do Filho, reconciliando o mundo consigo mesmo, é desse que estamos falando. É o ministério Alfa se repetindo no Ômega. Estamos falando de o Senhor Jesus Cristo, não o Filho de Deus, mas do Deus do Filho, o qual tem vindo com uma aclamação, e esta aclamação foi uma mensagem, e esta mensagem é um ensinamento, e este ensinamento é a doutrina. Oremos. Senhor, nesta manhã, recorremos a Ti uma vez mais, pedindo que a Tua presença maravilhosa sempre esteja conosco. Dependemos do Senhor para viver, assim como dependemos de tantas coisas para o nosso natural. Na vida espiritual só dependemos de Ti. E se obtivermos o que necessitamos da Tua parte, nós bem sabemos que todas as outras coisas, materiais e espirituais, nos serão acrescentadas. Tu disseste através de Teu Filho: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pai bendito, sabemos o que é buscar o Teu reino. Para termos o reino, para ser súdito do reino, tem que haver um rei. E Tu és o Rei dos Reis. Tu és o Senhor dos Senhores. E nós amamos ao Senhor, Pai. Te amamos. E é por isso que procuramos guardar a Tua palavra, guardar Teu ensinamento. Oramos por essas pessoas que aqui entraram, cada família aqui representada, que cada uma dessas pessoas leve de volta para os seus lares a bênção da Tua palavra, e que isto traga conforto, traga vida, traga ressurreição espiritual, traga renovo entre os casais, traga mais entrosamento entre as famílias, entre os pais e os filhos, porque sabemos que ao aprendermos a Tua palavra, melhora o nosso relacionamento com o Senhor e também melhora o nosso relacionamento com as demais pessoas. Que possamos viver vidas diferentes das pessoas aí de fora. Que possamos ser um exemplo entre os exemplos. Um bom pai de família, uma boa mãe, um bom filho, um bom trabalhador, o melhor patrão, o melhor empregado. Que todos possam, através de nós, reconhecer que Tu continuas sendo o mesmo Deus, aquele vivo e que permanece para sempre, e que eles possam ver isto através das nossas vidas, das nossas ações, das nossas atitudes. No nome amoroso de Jesus, oramos e Te pedimos. Amém. Amém. Abençoe um ao outro, aperte a mão do seu irmão, da sua irmã, e até o culto da noite, que eu ainda não sei que hora os irmãos vão iniciar, se às 7, se às 6, os irmãos que vejam aí qual horário vai começar o culto da noite. Deus abençoe, Deus guarde.